Razão e paixão são pares complementares e não polos opostos no processo criativo. Do mesmo modo, o entusiasmo, a força, o ímpeto e a paciência são complementares e não opostos no processo de criação. Eu sou Luiz Carreira e esta daqui é uma das cartas da oficina, um programa em que eu envio cartas como se fossem reflexões de dentro da oficina, ou seja, metaforicamente como espaço, mas de dentro da ocupação criativa, de dentro do trabalho criativo, enfim, de dentro da oficina, por isso cartas da oficina. E nesse programa aqui eu leio a carta um pouco antes de enviá-la como newsletter para os inscritos na Substack, e como ela sai, eu sempre costumo dizer isso, fresquinha, é um texto que eu estou lendo recém-escrito, então durante a leitura pode ser que uma ou outra correção eu faça e complemente o texto, enfim. Vamos à carta. Eu estava ontem escrevendo uma destas cartas da oficina e nela falava sobre a paciência. Mais especificamente sobre como a paciência é um ingrediente fundamental na receita da criação, do processo criativo. Um ingrediente que deve ser combinado com a paixão. Razão e emoção, paciência e paixão são pares complementares. Esta carta começava assim: a paixão é um ingrediente fundamental do ato criativo, fundamental e perigoso. A paixão, você sabe, não é um mar de rosas. Na verdade, como disse Platão no Fedro, é mais parecida com um cavalo. Intensa, violenta, incontrolável, é um motor poderoso. Tensa, atormentada, confusa, é também um sofrimento perigoso. O artista conduz ou é conduzido por esse animal. Na parábola platônica, que não fala exatamente dos artistas, mas da vida humana, as rédeas têm que estar nas mãos da razão, e isso faz sentido. A razão, que não é a lógica, ou seja, a razão não é a mesma coisa que a lógica, e a gente confunde muito isso. Razão com pensamento, com raciocínio lógico, são duas coisas diferentes, sendo a lógica uma parte da razão. Enfim, a razão é a alma do negócio, mas não é o negócio todo. No Ion, outro diálogo platônico, Sócrates fala do poeta como um possesso. Na verdade, não é exatamente o poeta, mas o rapsodo que depende dessa espécie de possessão para fazer a sua arte. O rapsodo é aquele que recita, declama o poema de outro. Ele é mais parecido com um ator e a sua arte mais próxima à performance do que à composição poética propriamente dita. Estou citando essas referências apenas para lembrar que esse é um tema antigo, tanto na vida humana como na arte. Qual será o equilíbrio entre paixão e razão? Vou investigar isso com mais detalhes, mas o que quero marcar aqui é que só a paixão não é suficiente e a ausência dela também faz faltar alguma coisa essencial. Bem, eu ia por aí, queria falar sobre a paciência no processo criativo e na busca da excelência. Mas eu escrevia esse texto num domingo, o domingo de Ramos, que é o dia que começa a narrar a paixão de Nosso Senhor, lembrando sua entrada em Jerusalém montado num burrinho. Então, me lembrei de uma pequena fábula que eu havia escrito, inspirada nesse episódio. Ela tem a ver com a paciência, e com a compreensão de quem somos e do que devemos carregar. Assim, antes de publicar o texto, puxei a rédea da escrita para outro sentido, comecei a escrever este aqui, que você está lendo agora, ou no caso, ouvindo agora, e que traz ao final aquela fábula. Então eu vou comentar um pouco mais sobre o tema da paciência e da paixão aqui no processo criativo, com essa mudança de rota que eu fiz em relação ao texto que eu estava escrevendo, e concluo com a leitura dessa pequena fábula. Como disse Sertilange, o gênio é uma longa paciência. Saber quem somos, o que devemos fazer, saber uma coisa de verdade e saber fazer algo bom com excelência,
Ainda que nos peça paixão, ímpeto, força, exige também paciência, porque a expertise e a excelência são frutos que se colhem maduros. Como diz o ditado popular, o apressado come cru e come mal, mastiga mal, digere mal. E o cozinheiro apressado, afobado, também é um mau cozinheiro. A relação entre paixão e emoção é mais complexa do que apenas um domínio moralista das funções cerebrais sobre o afetado coração. Pesquisas recentes da neurociência descobriram o que a arte e as melhores tradições religiosas do Ocidente e do Oriente já sabem há muito tempo, que cérebro e coração se comunicam numa mesma dinâmica de percepção da realidade e que o coração não é passivo nessa relação, que ele também informa e influencia o cérebro, a ponto de, às vezes, poder silenciá-lo ou acalmá-lo, diminuindo sua agitação e qualificando nossa atenção. A meditação e a oração, usando a ferramenta de bem respirar, alteram o ritmo cardíaco e este regula os impulsos elétricos do cérebro. Quando falo no processo criativo e na busca da excelência, não penso em normas ou numa lista de regras, mas no que funciona. E pode ter certeza, sem uma dose de razão e, sobretudo, de paciência, nada funciona. Você só se desgasta ou se torna afetado. Embora a palavra paciência às vezes sugira apenas a ideia de passividade, ela carrega também outro significado mais bonito, uma espécie de atitude confiante. Sim, a paciência é saber esperar. Contra a ansiedade da expectativa, a paciência confia e tem a ver com a esperança. Isso está no coração do processo criativo. Não contar só com o que pode acontecer ou com o que você quer que aconteça, mas entender que o que está acontecendo já faz sentido e é o que a gente chama de confiar no processo e não só desejar o resultado. Curiosamente, a palavra paciência, assim como a palavra paixão, tem um sentido de suportar, de carregar. O padre Antônio Vieira, num dos seus belos sermões, faz uma espécie de anatomia da esperança e diz que, aspas, no texto direto do padre Antônio Vieira, a esperança é um composto de desejo e confiança. Com a vontade, deseja, e com o entendimento, confia. Se desejara sem confiança de alcançar, seria somente desejo, mas como deseja e confia juntamente, por isso a esperança. É lindo isso e ele está mostrando exatamente esse aspecto de entendimento da espera confiante, que é a esperança e que gera paciência, porque você entende que processo e resultado são fios da mesma meada, né? E não fica apenas alimentando ansiosamente a expectativa dos resultados. O desejo sem a sabedoria de esperar e suportar a carga do caminho é uma ilusão e uma fonte de ansiedade e frustração. Só para dar um exemplo bem simples e mostrar que não estou falando em abstrato sobre regras bonitinhas, vejamos o seguinte: eu desejo tocar violão muito bem, mas não quero machucar os meus dedos nas cordas, nem quero fazer os exercícios, e não aguento esperar os resultados, que só podem vir daqui, sei lá, 1 ano de prática constante. Bem, se for assim, na verdade, eu estou mentindo para mim mesmo quando digo que quero tocar violão. Entende? Assim, o desejo tem que estar conectado com a realidade paciente e constante da ação. O desejo de colher tem que estar conectado com a disponibilidade e a paciência do cultivo. Para concluir, eis o texto que eu queria compartilhar contigo, a minha pequena fábula sobre o burrinho de carga. Este texto é parte de um livro que venho escrevendo aos poucos com fábulas e formas narrativas curtas semelhantes às fábulas. Não sei ainda se é um livro infantil. Suspeito que não seja só um livro infantil.
O título provisório desse livro é 8 Figos e um Fabuloscópio. Na verdade, em alguns textos, há malícia narrativa, eu digo, suficiente para não ser infantil. Não vou explicar esse título agora, sobretudo os 8 figos, mas acho que dá para entender o fabuloscópio como um instrumento de inspeção da realidade por meio da fantasia ficcional. Eis o texto. O que você carrega? Chama essa pequena fábula dos 2 burrinhos. Um burrinho se lamentava, mastigando palavras incompreensíveis. Um burro velho chegou perto dele e perguntou: "O que foi, burrinho? Tá chateado?" "Estou triste." "Olha só, olha ali do outro lado. Olha aqueles cavalos como são bonitos." O burro velho olhou e viu como eram mesmo bonitos aqueles cavalos. "Mas por que a beleza dos cavalos te deixa triste?" perguntou o velho burro ao burrinho novo. "Porque é deles e não minha. Eu sou feio e sou um burro. Eles fazem coisas importantes, levam os donos em passeios, em corridas, e nós fazemos o quê? Levamos carga, só isso." O burro velho parou para pensar e viu que era verdade. Mas como queria consolar o burrinho novo, disse: "Vai ver, eles não sabem levar carga, e levar carga é uma coisa importante." O burrinho novo parou, olhou e disse: "Não vem com essa, você acredita mesmo nisso?" O burro velho pensou consigo mesmo: "Acho que sim, acho que eu acredito." Mas não sabia argumentar. Ele era bom de carga, bom de coração, mas não era bom com as palavras. E foi saindo, deixando o burrinho ali com a sua tristeza justificada, quando, de repente, lembrou-se de uma coisa que não sabia se era um argumento, mas sabia que era verdade. Voltou e disse, todo entusiasmado, ao burrinho novo: "Olha, mas tem o seguinte, lembrei, Jesus, quando entrou em Jerusalém, não foi a cavalo. Ele foi montado num burrinho como nós." Dessa vez, o burrinho olhou para o burro velho com um olhar diferente, que já não era aquele triste do começo da história. Muito obrigado e até a próxima Cartas da Oficina.